Paz do Senhor, meu irmão, Deus abençoe você. Estamos começando hoje, domingo, mais uma escola bíblica dominical. Que bom que você está participando com a gente nesse tempo de quarentena. E eu queria compartilhar, já falamos há alguns domingos para trás a respeito das bem-aventuranças do Sermão do Monte, que são 9. E hoje, na nossa quinta lição, eu queria compartilhar com você a nossa EBD lá em Mateus capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 20. Então, você que está assistindo esse vídeo, convido você a abrir comigo a sua Bíblia, Mateus capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 20. A palavra de Deus diz: Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Pois em verdade vos digo, antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra ou um só traço da lei, até que tudo se cumpra. Quem, portanto, desobedecer a um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino do céu. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino do céu. Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não superar dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de Jesus e a lei dentro do Sermão do Monte. Então, vamos compartilhar hoje a palavra de Deus, meu irmão. E eu queria começar falando que esse texto, aqui de Mateus capítulo 5, a partir do versículo 17, a gente vai ver que Jesus ele começa a ensinar a lei de uma forma completamente ao contrária daquilo que os escribas e os fariseus estavam ensinando para o povo de Israel. E isso gerou muita controvérsia, isso gerou muito problema. É lógico, por causa dos milagres, por causa da sua palavra e várias outras coisas. Enquanto os fariseus não tinham essa mesma capacidade que Jesus tinha de reunir. Isso gera ciúme, isso gera inveja no coração dos fariseus e também dos escribas. Jesus ele começa a ensinar para o povo e afirmar a respeito da verdadeira justiça agradável de Deus. E essa justiça, ela excede todo entendimento a respeito daquilo que os próprios escribas estavam ensinando para o povo. Em geral, aquilo que os escribas eles estavam ensinando, e as pessoas que, ao olhar para cada um deles, para o fariseu ou para algum escriba, eles tinham eles como homens santos, homens devotos, homens que realmente cumpriam a lei de forma, sim, maravilhosa. Mas quando Jesus ele vem, ele chega e ele fala aqui através da sua palavra que ele vem ensinar a verdadeira justiça e que os fariseus não estavam ensinando a verdadeira justiça para a comunidade, se aqueles homens tinham um coração completamente ruins, se aqueles homens não conseguiram encontrar a justiça de Deus, os fariseus e os escribas, que esperança o povo poderia ter a respeito disso? Ou o restante do povo, qual que é a esperança que eles podiam ter? Porque Jesus estava falando, olha, vocês estão fazendo de forma errada. Olha o versículo 17, para você ver, ainda aqui no versículo 17. Não penseis que vim abolir. Talvez em algumas Bíblias, o contexto vai estar, ou a palavra aqui vai estar, destruir. Então, é possível destruir a lei? É isso que Jesus está fazendo aqui, é isso que ele está nos mostrando aqui. Mas Jesus ele não veio para destruir da maneira como que os escribas e os fariseus eles estavam pensando. Para eles, Jesus veio claramente para poder destruir. Jesus veio para poder acabar com aquilo que eles estavam ensinando e que na mentalidade e que na visão deles era a maneira mais correta de se viver. A autoridade de Jesus
não era proveniente de nenhum homem, ou a autoridade de Jesus, ela não era proveniente de escola. A autoridade de Jesus, essa era uma grande diferença que tinha entre os mestres da lei e o próprio Jesus Cristo. A autoridade. A autoridade, enquanto dos escribas e dos fariseus, elas provinham da lei de Deus, que isso não quer dizer que está errado. Jesus, ele cumpre. Jesus, ele acreditava na lei. Mas a forma como ela estava sendo interpretada era uma forma completamente equivocada. Mas tinha um diferencial no Jesus que é o que eu falei para você. A autoridade. A autoridade de Jesus possibilitava com que ele ele fosse reconhecido como Cristo, aquele que é enviado para poder salvar, aquele que tem autoridade. Então, em vez dele ensinar os preceitos das autoridades no assunto como eles estavam ensinando os fariseus e os escribas, Jesus ele ensinava com uma autoridade que ela vinha do alto. Então, preste bem nessa palavra autoridade que o texto está nos falando aqui, principalmente no início do versículo 17. Além da autoridade, Jesus tinha uma outra coisa muito importante que nós podemos falar como ação. Autoridade com ação. Não é por menores o fato de várias pessoas estarem reunidas em volta de Jesus. As pessoas seguiam Jesus. As pessoas procuravam saber quem era esse que curava as pessoas. E não somente curava, mas como ele curava no próprio sábado, que isso a lei proibia. E para a lei, e principalmente para o Talmud, que é um livro onde muitos judeus ortodoxos vão seguir, havia uma certa rigidez em vários aspectos, como que as pessoas deveriam conduzir a sua vida no sábado. E Jesus faz algo que contraria a lei dos escribas e dos fariseus ao curar no sábado. Isso ele está se referindo que ele era maior do que o próprio sábado. Ele tinha autoridade dada pelo próprio Deus para ele, e essa autoridade fazia com que ele estivesse acima da própria lei com que aqueles escribas e fariseus estavam interpretando. Além da autoridade, ele produzia ação, porque ele fazia coisas extraordinárias, coisas que nenhum fariseu ou nenhum escriba conseguia fazer. Por quê? Porque não tinha autoridade que vinha do alto. A segunda coisa que nós podemos perceber no texto é uma coisa que eu venho falar para você, chama relacionamento. Jesus, ele se relacionava com a multidão. Enquanto os escribas e fariseus muitas vezes ficavam dentro das suas sinagogas para poder ensinar a palavra de Deus, ou eles se limitavam a um determinado tipo de público, ou eram seletivos em ensinar a lei mosaica, o próprio Jesus ele se relacionava com aqueles que os fariseus e os escribas não gostavam. Jesus se relacionava com o leproso. Jesus ele conversava com o pecador. Jesus ele ceiava, ele comia em meio aos pecadores e publicanos. No entanto, eram os fariseus que destruíam a lei e não o próprio Jesus, conforme eles estavam falando e espalhando. Por meio das suas tradições que os fariseus eles mantinham, eram tradições completamente privadas, a pessoas exclusivas deles, mas a palavra de Deus ela não estava privada justamente ou exclusivamente somente para os fariseus e para os escribas. Eles levavam uma vida de hipocrisia, uma vida onde que falavam muito e tinham pouca ação. Uma vida que ensinava a respeito de comportamentos e leis, mas sequer tinham a capacidade de cumprir 1/3 daquilo que eles falavam. E eles falavam e protegiam essa lei. Então, o fato deles terem rejeitado
Jesus Cristo, quando Jesus veio na Terra, isso nos mostra claramente, isso comprova que a verdade interior da lei, ela não havia penetrado dentro do coração desses homens. Jesus, ele deixou bem claro que ele veio para poder honrar a lei e ajudar o povo de Deus a amar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é fundamental para a nossa caminhada como cristão. A palavra de Deus, ela vai nos nortear. A palavra de Deus, ela é a única regra de fé e prática que eu e você devemos seguir. Jesus, ele vai recusar essa vida, a justiça artificial dos líderes religiosos que não passavam de uma farsa naquela época. Uma vez que eram falsas as suas palavras. E aquelas palavras não reproduziram nada em meio ao povo. A palavra de Deus, ela reproduz em nós, ou ela produz em nós vida. Ela pega aquilo que está morto e dá vida. A palavra de Deus, na boca ou na mão dos fariseus, ela produzia morte e não uma vida eficaz. Na mão deles, dos fariseus e dos escribas, ela promovia apenas orgulho e não humildade. A lei de Deus, na mão dos fariseus e dos escribas, ela conduzia à escravidão e não à liberdade. Era um povo que saiu do Egito, caminhou durante anos e anos como escravos, caminhou durante 40 anos no deserto, um povo que teve que batalhar guerras pós-guerras para poder conseguir a terra prometida e a liberdade de novamente cultuar Deus e construir uma casa para o Senhor. Mas quando eles chegam, que eles constroem a sua casa em Jerusalém, a casa de Deus, o templo, por isso que a lei ela se torna pesada. Mas a palavra ela vem para nos libertar. Você já foi liberto pela palavra de Deus? O nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele entra no nosso coração, isso deve produzir libertação. Olha para você ver ainda no versículo 17. A palavra de Deus ela vai falar: não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Nós devemos procurar cumprir a palavra de Deus, a lei de Deus. Essa palavra cumprir, ela vai muito mais além da obediência literal à lei mosaica ou à lei de Moisés. Ela tem a ideia, na sua própria, de forma pessoal, isso se complementando em Jesus Cristo. Esse cumprir, quando ele fala isso, é algo pessoal. Somente ele era capaz e foi capaz de fazer isso. A palavra cumprir, ela era como se ela estivesse falando algo que vai concretizar o alvo a respeito daquilo que a lei falava e os profetas. Ela se convergia para a promessa da salvação, que é Jesus Cristo. Somente ele foi capaz de fazer isso, como eu já falei. A palavra cumprir, ela nos traz e ela nos leva, ela vai nos convergir à consumação daquilo que estava no Antigo Testamento. E aquilo que o Antigo Testamento propunha. Todas as promessas dos profetas, toda a revelação, toda a lei, tudo aquilo que o Antigo Testamento apontou ou falou, ela se refere justamente a Jesus Cristo. Ela sempre apontou para o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele foi o único capaz de cumprir. Por isso que no texto que nós acabamos de ver na parte B do versículo 16, ele fala que
que ele não veio abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, mas eu vim cumprir. Nenhum fariseu, nenhum escriba teve sequer a capacidade de cumprir. Primeiro, que todos nós pecamos, inclusive os escribas e os fariseus. Mas Jesus, ele conseguiu fazer isso. Ele conseguiu cumprir toda a lei, principalmente no seu aspecto e na sua caminhada de toda a vida que ele teve aqui com a gente. Gálatas capítulo 4, do versículo 4, ele nasceu no período da lei, nascido sobre a lei. O texto vai falar isso. Ele nasceu justamente para que pudesse cumprir. Ele era o único que tinha essa condição de cumprir toda a lei. Algo também que nos confirma, dentro da palavra de Deus, que somente ele era capaz e que tudo se converge para ele, foi que os pais de Jesus, Maria e José, eles fizeram todos os rituais descritos para que um menino judeu tivesse que passar. Jesus, ele era judeu e ele passou por todos esses rituais. Ele cumpriu toda a lei na sua vida. Uma coisa fundamental, ele não tinha pecado. Isso possibilitou para que ele pudesse cumprir toda a lei. Ele não se sujeitou às tradições dos escribas e dos fariseus. E acima de tudo, o próprio Pai, o próprio Deus, ele expressa a aprovação e declarando isso de forma bastante clara, lá em Mateus capítulo 3, versículo 17, e também no capítulo 17, versículo 5 do livro de Mateus. Este é o meu filho amado, a quem me comprazo. O próprio Pai trouxe para a gente, ele expressou essa aprovação que somente ele era capaz de fazer tudo isso. Aliás, o próprio Jesus, ele vai quebrar a casca da religiosidade com que eu e você, talvez, vivemos lá atrás. E o texto também está nos mostrando que todas aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus também viviam, porque quem ensinava a lei eram os fariseus e os escribas. Mas graças a Deus chegou o mestre dos mestres para poder nos ensinar. Então ele consegue quebrar essa casca da religiosidade com a letra, aquilo que a letra produzia morte, mas ele vai mostrar na sua essência que ela pode produzir vida. Gálatas capítulo 3, versículo 13, a palavra de Deus vai falar que ele levou sobre si toda a maldição da lei. A lei se cumpre nele. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o princípio da lei e ele é o fim da lei. Ele coloca de lado a antiga aliança e ele firma uma nova aliança comigo e com você. Quando ele está reunido com a multidão, ao ensinar o Sermão do Monte, ele está mostrando uma nova aliança para aqueles que queriam aceitar. A fim de instruir dentro da lei, Jesus, ele não vai lutar contra ela. Ele vai cumprir. Jesus não luta contra a lei. Ele cumpre a lei. Há duas maneiras que nós podemos destruir uma semente. A primeira dela é você pegar uma semente, você vê que ela não tem utilidade nenhuma, e você pega ela e descarta. Despedaça toda a semente e joga fora. Mas a segunda maneira para que nós possamos destruir uma semente é você pegar essa mesma semente, plantar em algum lugar, entender que ela vai cumprir o seu propósito e aquela semente se transforma numa nova árvore. Para que haja uma construção, precisa haver uma desconstrução. Então Jesus, ele não luta, ele cumpre. A semente, ela tem um papel que é morrer para dar vida a uma nova árvore.
Mas nós podemos pegar essa semente e jogá-la fora. E Jesus nos ensina como uma forma tão sábia, a lidar com a palavra de Deus. Como que é possível a gente cumprir a palavra de Deus diante disso que nós estamos estudando aqui hoje? Como nós podemos cumprir isso? Primeira coisa eu quero te falar, para que você consiga cumprir a palavra de Deus, você precisa entregar a sua vida ao Espírito Santo e deixar que Ele opere em sua vida. Abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 3. A palavra de Deus fala lá em Romanos, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 3. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Pois os que para a lei era impossível, visto que se achava fraco por causa da carne, Deus o fez na carne, condenando o pecado e enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne de pecado e como sacrifício pelo pecado, entregar a nossa vida. E o próprio Deus mostra que Ele manda Jesus Cristo em carne e osso, para que os nossos pecados pudessem ir sobre Ele e dessa maneira nós pudéssemos ser libertos em Cristo Jesus. Então, é possível cumprir a lei? Sim, é possível, somente através do Espírito Santo, que permite que essa lei ela venha enraizar em nosso coração. E eu e você, a gente experimenta coisas extraordinárias através disso. Nós experimentamos a justiça de Deus, a justiça da lei em nossa vida de forma diária. Isso não significa que uma vez que o Espírito Santo de Deus, ele habita em mim, ele habita dentro do meu coração, que eu me torno um ser perfeito e sem pecado, ou que eu não peco mais, ou que eu não vou conseguir, eu preciso de qualquer forma, eu tenho que me tornar santo, sem pecado nenhum. Não, de forma alguma. Mas sim que Cristo, ele vive em nós pelo poder do Espírito Santo, onde que eu e você muitas vezes erramos, caímos, tropeçamos, mas o Senhor nos levanta. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Portanto, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esta vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É possível cumprir a lei. Eu quero te perguntar nesse domingo, na nossa escola bíblica dominical. A lei não é algo somente para enfeitar a nossa vida. A lei ela não deve e ela não pode nos fazer ou nos tornar religiosos. A palavra de Deus ela supre todas as coisas. A palavra de Deus ela proporciona que nós possamos ir além daquilo que nós imaginamos ou pensamos. Quando você e eu, nós fazemos com que nós damos espaço para que o Espírito Santo de Deus habite em nós, nós começamos a entender e cumprir a lei. E a gente vai ver que a lei de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Além de cumprir a lei, o versículo 19 vai falar que nós precisamos também ensinar a lei. Nós não obedecemos a uma lei exterior por medo, como muitos fazem. Ou como o texto mostra que muitos estavam fazendo naquela época. No dia de hoje, nós obedecemos uma lei que ela é interior e que ela vive dentro de nós. E nós vivemos por causa do amor de Deus. O Espírito Santo nos ensina a palavra e ele nos capacita a obedecer a cada uma dessas palavras. Ele também capacita
eu e você a também ensinar a palavra de Deus. Nós estamos vivendo um período de quarentena. Nós estamos vivendo um período onde que é fundamental a gente colocar em prática a palavra de Deus. Para muitos, nesse momento, tem sido um momento de deserto, um momento de dificuldade, um momento de aflição, um momento de muitas angústias, mas também momentos de muitas incertezas que a gente tem vivido. Mas eu quero falar para você, nesse domingo de manhã, que Jesus, ele passou pelo deserto, mas ele venceu o deserto. Mas também, Adão, ele fracassou no paraíso. O deserto é uma oportunidade para a gente aprender. Não ache que, estando tudo bem, as coisas como eram antes, talvez a normalidade da sua vida, antes da quarentena, antes de tudo isso que nós estamos vivendo e passando nesse momento, a sua vida era boa. Talvez agora a sua vida está sendo boa. Talvez agora você está começando a perceber e ver coisas que você não percebia e via antes. A sua esposa de uma forma diferente. Você está aprendendo a se comunicar com seu filho. Você está aprendendo a se relacionar com seu filho. Você também está ensinando a oportunidade que você tem de ensinar a palavra de Deus para o seu filho. Você fazer um culto no lar. Deserto é a oportunidade que nós temos. Jesus venceu o deserto. E não esquece que esse segundo Adão, ele nos mostra que o primeiro Adão, ele fracassou no paraíso. Se você observar, o problema, ele não está no lugar, seja no deserto ou no paraíso, mas sim nas escolhas que nós fazemos, as atitudes que nós tomamos mediante a palavra de Deus. Que Deus te abençoe hoje. Que o Senhor traga refrigério no seu coração. Que o Senhor traga entendimento a respeito desse estudo que nós estamos fazendo do Sermão do Monte. E eu gostaria de, nesse momento, além de orar pela sua vida, encorajar você a participar das outras atividades que nós estamos realizando aqui na Terceira Igreja. Estamos fazendo 30 dias de oração, começou no dia 30 de março. Nós vamos ter esse período inteiro de abril de oração. Então, você pode acessar o site da Terceira Igreja. E no site, cada dia nós estamos disponibilizando um áudio para poder trazer refrigério e edificação sobre a sua vida com um livro, tendo como base o livro 30 dias para viver. Então, imaginou se você tivesse 30 dias para viver com a palavra de Deus? Imaginou você vivendo de forma intensa aquilo que o Espírito Santo de Deus pode revelar para você e o seu coração quando você começa a entender a palavra de Deus? Eu quero desafiar você não somente a ouvir todos os dias e acessar o site, mas você também compartilhar com a sua lista de transmissão, no seu grupo de família, a palavra de Deus. Não deixa de fazer isso. Outra coisa, queria também encorajar você, é participar também dos nossos pequenos grupos que estão acontecendo durante a semana, através de videoconferências. Uma oportunidade para você que tem algum amigo que mora longe, ou que você sempre teve vontade dele conhecer a sua igreja, agora você pode convidar para que ele possa participar com você dos pequenos grupos através de videoconferência. Tá bom? Não deixa de fazer isso. E a terceira coisa é encorajar você a continuar ofertando e dizimando, tá bom? Através da conta que a gente vai estar colocando aqui embaixo. Meu irmão, que Deus te abençoe. Deus, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pela vida desse irmão que está me vendo e me ouvindo. Que essas palavras possam vir de encontro ao nosso coração. Que possamos entender que a Tua palavra é boa, perfeita, agradável, Deus. Ó Deus, que a palavra do Senhor, ela nos traz sabedoria diante da situação que nós estamos vivendo, e ela pode proporcionar também para a gente oportunidades para que o Teu nome venha a ser glorificado, ó Deus, e o Teu evangelho venha a ser pregado também. Abençoe cada um no dia de hoje, nesse domingo, Deus. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus.